Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Isto tem a ver com a questão da liderança e até com a liderança de Jesus. Porque um percurso vocacional é o deixar-se liderar. É simultaneamente este agridoce, se quisermos, este doce e salgado da pergunta inicial, este paradoxo, que é, por um lado, ter alguma coragem de tomar uma determinada decisão que de facto tem um impacto de longuíssimo prazo na vida de alguém, no meu caso, quer dizer, no fundo é só o resto todo da vida, e é sobretudo, mas obviamente é uma escolha para fazer um caminho, ou seja, também não é um fado, não é um destino, é um caminho que me trouxe até aqui e podia-me ter levado a outro lado qualquer. Este é o Querido Líder da Rádio Observador. Eu sou Ricardo Conceição e comigo estão os especialistas em liderança Milton Sousa e Jorge Medeiros, que por sinal não gostam nada desta designação de especialistas, mas é o que temos. O nosso convidado é Dom Alexandre Palma, Bispo Auxiliar de Lisboa. Ainda começou em Engenharia, mas virou-se depois para a Teologia. É o presidente da Fundação da Jornada Mundial da Juventude e ainda diretor do Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião da Universidade Católica Portuguesa. Dá aulas em diversas universidades no Brasil. É também vice-diretor da Faculdade de Teologia da Católica e é também prefeito no Seminário Maior do Cristo Rei dos Olivais. Isto para além de várias colaborações regulares em jornais, também em algumas rádios de prestígio, como a nossa. Já contámos com a ajuda de Alexandre Palma várias vezes e também nas televisões. Muito bem-vindo, Dom Alexandre Palma. Muito obrigado. Engenharia e teologia são coisas que não ligam bem? Aparentemente não. Depois reconheço que, não digo especificamente a engenharia, mas digo alguma formação em algumas áreas científicas, dá de facto uma estrutura de pensamento e às vezes até algum método que modera, às vezes, um excesso simbólico, algum excesso interpretativo que possa ter uma disciplina como a teologia. Eu já acho que sim. E qual era a sua engenharia? Civil. Engenharia civil. Portanto, construtor de pontes. Sim, por acaso, pontes na arte da engenharia chamam-se exatamente obras de arte. Obras de arte. E, portanto, acho que é uma construção de uma forma imensa carga simbólica, né? Unir duas margens. Embora a gente às vezes precise de unir três margens, que é uma coisa mais desafiante. E como é que foi, aqui num ponto de vista mais pessoal, como é que foi a reação de amigos e familiares quando decidiu mudar de engenharia para a teologia? É assim, não é tanto só uma questão de mudar de área de estudo, é obviamente, no meu caso, é mais vasto do que isso, porque é de alguma maneira uma opção de vida. É uma mudança de vida. Exato. E, portanto, aliás, acho que isso até pode ser interessante para alguma reflexão que nós aqui façamos sobre liderança. E, portanto, tem mais que ver com essa questão do que simplesmente estava no curso X e passei para o curso Y. Exato. É uma coisa mais vasta. Respondendo à pergunta do Ricardo, eu tinha algum compromisso eclesial já como jovem, na altura tinha 21 anos, relativamente intenso, e portanto nesse contexto não foi assim uma surpresa tremenda, embora obviamente quando tomamos decisões, cá está, tem sempre o ónus da decisão e portanto também tem o comprar essa surpresa e assim foi. Mas aí é logo... Deixa-me para perguntar assim, é logo uma atitude de líder, porque é líder da sua vida, da sua consciência, do seu caminho? Bom, dizer, se calhar o caminho mais simples ou mais expectável seria este e eu decidi ir por aqui. Não, vamos ver, um passo vocacional como este, e deixa-me dizer assim com esta amizade, a minha vida não tem nada de interessante e, portanto, não é, mas literalmente nada de interessante. Ninguém acredita, mas pronto. Não, eu acredito eu. E, portanto, só para Isto é fascinante, não é? Está a dizer que não tem nada de interessante e a ironia é a contradição intrínseca na afirmação. Bom, o que eu ia dizer é, isto tem a ver com a questão da liderança e até com a liderança de Jesus.
porque um percurso vocacional é o deixar-se liderar. É simultaneamente este agridoce, se quisermos, este doce e salgado da pergunta inicial, este paradoxo, que é, por um lado, ter alguma coragem de tomar uma determinada decisão que de facto tem um impacto de longuíssimo prazo na vida de alguém, no meu caso, quer dizer, no fundo é só o resto todo da vida, e é sobretudo, mas obviamente é uma disponibilidade para fazer um caminho, ou seja, também não é um fado, não é um destino, é um caminho que me trouxe até aqui e podia-me ter levado a outro lado qualquer. Mas é este jogo, esta riqueza, esta complexidade, como se discutia, entre ser líder e ao mesmo tempo deixar-se liderar. E é aqui um balanço, um equilíbrio, porque um percurso vocacional tem a ideia do chamamento, do chamar-se, portanto, do responder, e portanto tem este jogo, e ao mesmo tempo ser senhor da sua própria vontade. E quando fez esta escolha já sabia que era para a vida, ou pensou, vou ver, eventualmente ainda não tenho a certeza, ou a possibilidade de eventualmente arrepiar caminho? Jorge, tudo em aberto quando se dá esse passo. É evidente que eu chego a essa opção com alguma, penso eu, com alguma sedimentação desse processo de discernimento, mas sim, ou seja, há uma dificuldade para fazer caminho sem predeterminar exatamente onde é que é a meta desse caminho. É um horizonte, eu gosto mais de falar de um horizonte do que propriamente de uma meta. Há um horizonte para o qual se caminha, e esse horizonte é motivado por tentar encontrar a vontade de Deus aplicada à vida de cada um, neste caso à minha, mas à vida de outro, e o que é que isso significa, e comprometer-se com isso. Se é padre, é ser padre, se é ser pai, é ser pai, se é ser outra coisa qualquer, é ser outra coisa qualquer. Deixa-me só aqui fazer este parênteses num tempo em que estamos muito dependentes do imediatismo e vivemos muito no imediato, ou é agora, então já não interessa. Nos miúdos, na nova geração, ainda encontra essa ponderação para dar esse passo, ou há aqui decisões um bocadinho precipitadas? Sempre houve, de certeza, mas... Bem, só uma nota de rodapé. É evidente que o que eu posso dizer a esse respeito é uma enorme generalização. Como é óbvio. Diria, uma enorme generosidade da parte dos mais jovens. Eu acho que isto é quase visceral da natureza humana. Portanto, as gerações mudam, a maneira como isto se ativa transforma-se, mas isto está lá. Eu encontro uma enorme generosidade. Até é sempre perigoso fazer comparações, mas eu até diria às vezes tem uma maior generosidade até do que a minha própria geração. Para quem nos ouve, eu tenho 47 anos. Depois, de facto, o que vou dizer é relativamente comum, ou seja, às vezes mais suscetibilidade a estados oscilantes de maior entusiasmo ou do seu contrário, talvez maior voluntariedade. Agora? Sim. Ou seja, uma enorme generosidade, depois alguma maior flutuação, vamos dizer assim, anímica, motivacional, necessidade de facto processos que exijam alguma, palavra de moda, resiliência, de alguma maneira, e por isso também eu trabalhei há alguns anos, já não trabalho mais na área da formação, portanto já não sou formador no Seminário dos Olivais, mas trabalhei esses anos, e de facto alguns dos trabalhos de discernimento e de acompanhamento vocacional é como é que nós robustecemos isto, respeitando o que é próprio de cada geração e também o que eles trazem de novo e de bom que gerações anteriores não traziam. De facto, projetos de muito longo prazo, como é a possibilidade de ser padre, como é o meu caso, assustam algumas novas gerações. Se calhar deviam-me ter assustado mais a mim na idade deles. Se calhar o déficit é meu e a sabedoria é deles, mas de facto para o resto da vida é muito tempo. Mas ao mesmo tempo eu devo dizer, no meu caso, ao mesmo tempo é isso que é fascinante. Claro. Ou seja, que é a possibilidade da gente, no fundo é a pergunta, para que é que eu vou usar a minha vida? Só tenho uma, mas é assim. Se vou usar para uma coisa fora da... Não é? Eu tinha aqui uma questão de há pouco que tem a ver com essa escolha entre, e a propósito também dessa transição da engenharia para a teologia, e um dos temas centrais sempre nestas discussões é até que ponto é que é possível conciliar este pensamento científico crítico com a fé, não é? Alguma vez sentiu essa disputa, essa luta interna entre o pensamento crítico e a fé? Não.
mas porque eu reconheço que não há apenas uma maneira de se ter pensamento crítico. Esse é que é o problema. Normalmente há uma redução da interpretação do que é pensamento crítico, ou, se quisermos, do que é racionalidade. E, de facto, existe uma enorme parametrização ou matematização do que é essa própria racionalidade, que, obviamente, não excluo, mas acho que é redutor se a nossa lente de rigor para olharmos para a realidade for apenas essa. Ou seja, eu acho que há muito rigor na interpretação de um poema. Mas não é necessariamente segundo uma racionalidade matemática ou puramente matemática. Eu estava a ouvi-lo e estava a lembrar-me do padre católico belga, o Georges Lemaitre, que ao mesmo tempo era físico, e curiosamente teve uma conversa com Einstein. A certa altura houve uma conferência, e fora da conferência os dois estão a conversar, e foi o Georges Lemaitre que basicamente cunhou a ideia de ter havido um momento inicial, porque ele olha para as equações de Einstein e diz: meu caro, eu faço a matemática e esta coisa com a gravidade vai tudo colapsar numa singularidade. E o meu Einstein tinha empurrado lá, enxertado lá a constante cosmológica para impedir que isto acontecesse. E então o Lemaitre estava a explicar-lhe isto tudo, e o Einstein diz-lhe assim: meu caro, as suas contas são perfeitas, mas a sua física é um desastre. E, portanto, temos de um lado o Einstein, que não acredita que Deus joga aos dados, e do outro lado, que não é padre, e depois temos um padre que separa muito bem as coisas e que por várias vezes disse: não misturem a minha fé com a minha ciência, por favor. Bom, o que eu digo também é que há uma racionalidade simbólica, por exemplo, que vem desde da gênese da cultura humana. Há uma racionalidade mítica. Ou seja, quando nós lemos um mito dos gregos, nós não achamos que aquilo é ignorância. Mas sabemos, mas somos capazes de não fazer apenas uma leitura literal do mito. Há uma verdade que se conta sob forma mítica e continua a ser verdade. Portanto, há um acesso à realidade. Há múltiplos acessos à realidade. Na complexidade da realidade, ela, a meu ver, e esta é uma posição completamente disputável, mas o nosso acesso à verdade da realidade ganha, a meu ver, com múltiplas formas de acesso, do qual a racionalidade científica é, obviamente, uma decisiva, aliás, muito prática, muito operacional, mas não é a única, e eu acho que a racionalidade crente é também uma forma de acesso à verdade da realidade, do que somos, do que vivemos. Mas não é contraditório, a partir do momento em que falamos de fé, não podemos falar de ciência? Eu não diria necessariamente contraditória. Agora, ou uma ou outra, não é? Não necessariamente. Agora, se entrarmos no detalhe, eu provavelmente não saberei fundamentar completamente isto agora, mas eu diria que há uma tensão, mas a tensão é sadia. Ou seja, porque a tensão entre diferentes racionalidades impede também a acomodação das próprias racionalidades. Ou seja, a racionalidade científica, no sentido empírico que estamos aqui a dar, desafia outras racionalidades. É uma espécie de colocar em causa as seguranças estabelecidas, mas também o contrário. Sei lá, por exemplo, a possibilidade do caos que a física hoje reconhece, de alguma maneira, permite desafiar essa pura matematização da ordem natural. E provavelmente há qualquer coisa de caos, do reconhecimento do caos da vida e da natureza, que já vem da racionalidade crente, que chama-se caos ou chama-se outro tipo de ordem, eventualmente. Aliás, a nível quântico, tanto quanto sabemos até agora, é puramente aleatório, não é? Certo. Não? Sim. Nós temos recebido aqui no Querido Líder vários CEOs, CFOs, enfim, é a primeira vez que temos um sacerdote, um bispo auxiliar, e a organização a que o Alexandre Palma pertence tem mais ou menos 2.000 anos de existência, terá cerca de 1.500 milhões de acionistas, mais ou menos, não é? Como é que se gera uma organização destas? Bem, é uma ótima organização, porque o acionista não tem que pagar para entrar e tira imensos dividendos da estrutura societária. Bom, tem que pagar, intangíveis, mas tem que pagar. Certo. Mas tem que se comprometer. É um ótimo negócio. Tem um período de carência e tem uma perpetuidade, é uma perpetuidade de dividendos. Não, como é que se gera? No fundo, eu creio que a fórmula de sucesso das igrejas cristãs, da Igreja Católica, mas até é exatamente uma estrutura com a complexidade própria, que no fundo tem níveis diferentes
de se ativar, de se orientar, de se governar. Portanto, é uma espécie de equilíbrio, de checks and balances, de alguma maneira, desde lideranças mais verticais, até formas de liderança mais horizontais, até formas mais jurídicas, até formas mais, vamos dizer assim, de partilha, quase de vida. Ou seja, e é um bocadinho um complexo entre a gestão de múltiplas variáveis e formas que dá que tem a vantagem de uma enorme adaptabilidade, não é apenas ao tempo, é à geografia. Ou seja, o Ricardo salientava a dimensão diacrónica, não é? Tem 2000 anos, eu podia salientar a dimensão sincrónica, porque está aqui, está na Nova Zelândia, quer dizer, está de polo a polo, e portanto, com o que isso significa de uma capacidade de se modular de maneira diferente. E eu acho que isso é a vantagem, e depois, muitas vezes, a Igreja é alvo de crítica em termos de organização, porque paga a fatura exatamente disto, que é, ao mesmo tempo, se é uma estrutura complexa, há depois determinadas formas de eficiência, de eficácia, que não têm uma tradução imediata, ou seja, é aqui um equilíbrio, não é? Mas eu creio que é esta maneira de integrar a complexidade, sendo que a Igreja, antes de ser uma organização, entende-se como uma comunidade. E temos que partir daqui. Uma comunidade organizada, porque como qualquer comunidade humana tem que ter a sua organização, mas fundamentalmente é um povo de Deus. Não é? Mas temos muita ideia que é extremamente hierarquizada, complicada, pesada, em alguns pontos medieva, na forma como continua a ser muito assim. Eu acho que convivem as várias cronologias dentro da Igreja, ou seja, provavelmente teremos algumas expressões da organização podem ser herdadas do período medieval, mas já agora um parênteses, o período medieval não é assim um período muito terrível, pelo contrário, é ao contrário do que é a mística narrativa. Sim. E se calhar temos formas de governo pós-modernas, atuantes na Igreja, quer dizer, esta ideia de que, por exemplo, o que define a Igreja é ser uma comunhão, por exemplo, é bastante pós-moderno. Ou seja, está muito para lá do que é alguma filosofia política mesmo nossa. Ou seja, e tudo isto de alguma maneira convive, que está onde o tempo e a eternidade de alguma maneira se encontram. E olhando para a Igreja agora aqui no nosso tema de liderança e de organizações, enquanto uma organização que concorre, o termo é apenas para a discussão, concorre com outras organizações como o judaísmo, o islão, o budismo, há uma concorrência ou não, ou há uma aceitação de qualquer que seja a fé que as pessoas tenham? Não, é evidente que o cristianismo tem uma pretensão de que o Evangelho, de alguma maneira, é o que diziam os primeiros bispos, cá está, é o logos da realidade, de alguma maneira, ou seja, Cristo é o logos, é o logos no sentido mais nobre, isto é a razão, é a verdade, é a lógica da vida, ou seja, o cristianismo acredita nisso, humildemente acredita nisso e fala sobre isso. Chama-se é o Evangelho, falar do Evangelho é evangelizar. Pronto, é isto. Agora, concorre, não necessariamente o verbo concorrer tem aqui uma lógica comercial. Às vezes concorre no mesmo sentido. Passa a redundância. Portanto, concorre na lógica da cooperação. Em alguns, em muito do que acredita o judaísmo, também acredita o cristianismo. Nesse aspecto. Aliás, a base é essa. O judeu-cristianismo, aliás, dos vetores de renovação do cristianismo contemporâneo é exatamente a redescoberta das suas raízes judaicas, a meu ver. Ou seja, normalmente tem-se uma lógica quase de mercado religioso, concorre porque um fiel ganho para mim é um fiel perdido para ti, ou vice-versa. Eu acho que essa é uma visão muito restrita de perceber o que é o verbo concorrer aplicado neste contexto. Há religiões que promovem isso. Por exemplo, o Islão, tanto quanto sei, corrigir-me se não for o caso, mas também promove a filiação, a progenia, precisamente para propagar mais rapidamente a religião. É uma forma logística também de disseminar o Islão pelo mundo. Jorge, eu creio que um fiel islâmico, nesse sentido, não será muito diferente de mim como fiel cristão. Isto é, depois a questão é como é que isso se ativa. Mas se eu estou persuadido de que o Evangelho de alguma maneira me dá um acesso à realidade único, é natural que eu acho que isso seja bom de comunicar a outros. A questão é como é que isso se comunica. Eu creio que o ponto está aqui, não tanto no ânimo de fazer alargar
essa notícia, boa nova, dizemos nós no Evangelho, mas é a forma como é que isso se faz. Eu creio que isso é que está, de alguma maneira, ao ponto quente em alguns contextos das nossas sociedades contemporâneas. Há pouco falávamos um pouco sobre os jovens, e algo que tem vindo a ser observado é um crescimento da população jovem cristã e da fé junto dos mais jovens. O que é que pode levar a explicar isso, sabendo nós que estamos num mundo cada vez mais tecnológico, as redes sociais? Porquê é que há este crescimento aparente numa população mais jovem por esta... Milton, eu acho que é uma ótima pergunta. Eu acho que nós estamos muito em cima de um fenómeno que vou tentar aqui descrever para termos uma análise fechada. Provavelmente nunca estará fechada, mas que é o que em algum ambiente anglo-saxónico se vem falando, não há muito tempo, um spiritual revival. Não é? Isto é, há uma espécie de recuperação de interesse pelos assuntos espirituais, religiosos, com maior ou menor proximidade a comunidades religiosas ou às igrejas cristãs, como é o caso. Eu creio que isso está a acontecer. Há dados empíricos que podem ser sentinelas disso, mas a pergunta do Milton é a pergunta que interessa, é porquê? Não necessariamente como, mas porquê? E eu acho que isto tem a ver com liderança. Isto tem a ver com liderança na medida em que tem a ver com uma crise de sentido. E a questão da liderança, a questão do líder, é aquele que consegue, ou em parte, não estou a dizer que esteja a única variável, é aquele que consegue, de alguma maneira, dar sentido ao que fazemos e ao que somos. Eu creio que é isto que, de alguma maneira, se houve uma tremenda erosão do sentido, e eu acho que as novas gerações estão a ser severas no juízo com as gerações anteriores, de alguma maneira recuperando isso. Deixa-me só dizer uma última nota, que é isto, a respeito da questão do sentido, que é, eu acho que nós, humanos, somos animais sedentos, carentes de sentido. E se eu tenho um sentido para aquilo que sou e para aquilo que estou a fazer, eu aguento as maiores atrocidades. E somos muito resilientes. Mas se eu não tenho sentido, eu não aguento a menor adversidade. É um excelente ponto. E, portanto, o sentido, para mim, é a questão fundamental aqui. Eu não podia concordar mais, ainda por cima tendo trabalhado muito sobre estes temas do sentido e da importância que isto tem, de facto, para a liderança. E, de facto, muito do papel do líder passa essencialmente, de facto, por dar às pessoas a possibilidade de poderem dar sentido. Eu falo mais numa lógica do trabalho, mas eu julgo também que o trabalho tem tido cada vez mais um papel importante na forma como as pessoas concebem a sua vida e aquilo que dá sentido à sua vida, não é? Quando falamos então dos mais jovens e porque é que as pessoas estão à procura deste sentido, e até que ponto é que a figura do Papa Francisco teve um papel importante enquanto líder em dar essa mensagem e transmitir esse sentido aos mais novos? Não, claramente o Papa Francisco foi nesta última década, um pouco mais do que isso, evidentemente um líder muito carismático. Eu creio que é interessante até fazer a análise do que é que permitiu que ele fosse um líder com uma escala global, porque nós podemos aprender, é evidente. Eu não tenho o carisma do Papa Francisco, não tenho a pretensão de reproduzir, mas se eu fizer uma análise, possa tentar aprender. O Papa Francisco, por exemplo, obviamente é um líder. Usava muito o carisma pessoal. A presença dele, à maneira de ter um fator X, ou ter um quê magnético. Mas não é só uma questão. Por exemplo, a questão do gesto. Repare, os primeiros tempos do Papa Francisco é muito importante a força simbólica dos gestos. Não abria a boca, mas a maneira como decidia falar com aquela pessoa, ou ir além, ou isso, sobretudo numa época da imagem, ele sabe que é um ator mediático. A primeira viagem foi Lampedusa, não é? Lampedusa, só para dar, isto está lá muito atrás, parece já o Antigo Testamento, mas lembro-me de uma imagem, de um frame, em que ele, na Praça de São Pedro, saúda uma pessoa que tinha uma doença de pele que lhe dava múltiplas, não sei como dizer, mas tipo, não é bolhas, mas... Sim. E como ele abraça e beija aquela pessoa. Aquela imagem, não é preciso fazer discursos, aquela imagem, e eu acho que isto é uma forma de lidar. É curioso que até o discurso do Papa Francisco é um discurso muito imagético. E se quisermos, aqui temos um outro vetor do bom líder, que é a capacidade de imaginar. A capacidade de dar imaginação, abrir imaginação. E eu gosto do verbo imaginar
não apenas como um verbo diletante, mas como verbo de ação, isto é, gerar imagens, produzir imagens. Sim. Imaginar no sentido ativo. E o Papa Francisco, se formos ver o discurso, ele usa imensas metáforas. Quase da vida cotidiana. Cria ali uma proximidade que a pessoa entra naquele registro e depois, de repente, aquela imagem é usada como metáfora para falar de outra coisa. Sim, e aqui uma nota importante, já agora, quando eu falo do conceito de liderar pelo sentido, é exatamente um dos pontos principais, é essa capacidade de storytelling, ou de criar narrativas metafóricas, que as pessoas apropriam-se dessas metáforas como sendo suas. Não é? Quer que eu lhe fale um outro amigo meu que era um ótimo contador de histórias no storytelling, era Jesus. Sim. Uma boa parte da liderança de Jesus tem a ver com o storytelling, isto é, nós temos, e ali falou-se no princípio da conversa, na relação entre história e fé e não sei o quê. Nesse sentido, não há nenhuma distinção nítida entre história e fé, porque historicamente é bastante crível, plausível, que Jesus efetivamente contou histórias, parábolas, dizemos nós. E reparem, é isto que Jesus está a ativar. Está a buscar realidades do cotidiano da vida daquelas pessoas, agricultura, relações impostos, relações comerciais, relações familiares, um pai tinha um filho, relações de trabalho, um senhor tinha uma vinha. Então está a usar o que é comum para, da maneira de fazer saltar para um outro nível. E a questão do sentido, o que Jesus está a fazer, e por isso ele é um líder também, é que Jesus está, de facto, literalmente, não apenas a abrir sentido, até um judaísmo que tinha entrado numa espécie de zona uma espécie de impasse, período intertestamentário, a período do segundo tempo, uma espécie de zona de impasse, até se diz, tinham acabado os profetas, não é? E Jesus, de alguma maneira, numa altura de impasse, Jesus é uma abertura, é um sentido. Aliás, Jesus é tanto um sentido que ele vai dizer, eu sou o caminho. Ou seja, de alguma maneira ele vai, e de facto, os evangelhos, em certo sentido, a literatura de viagem. É a história de um homem, Jesus, com um conjunto de amigos, os discípulos e quem mais andava na caravana, que viajam até Jerusalém. E depois parece-lhes que ali é o fim da viagem, e depois Jesus morre, ressuscita e a viagem continua. Portanto, é sempre um sentido. Eu ia fazer uma pergunta, evidentemente isto não há possibilidade nenhuma de ter aqui uma resposta científica, mas do conhecimento que tem, o facto de o Papa Francisco, em concreto, ter dedicado a sua vida em particular aos pobres, não lhe terá dado também essa legitimidade por uma proximidade, não se deixar deslumbrar pelos símbolos, andar vestido de uma forma absolutamente despojada, o caixão ter sido o caixão mais simples. Tudo isto, há aqui uma coerência enorme. A pergunta concreta é: outros papas que não tenham tido a mesma ligação contínua aos mais desafortunados correrão o risco de perder esta perspectiva do serviço? Independente, essa questão final não sou capaz de responder, nem me parece que a lógica comparativa seja necessariamente a melhor lógica de análise. O que me parece, o Jorge falava, se não me engano, de coerência, não é? Há uma palavra que até aparece em alguma reflexão teológica sobre o que é acreditar religiosamente nos tempos de hoje, em que a variável da autenticidade é um trigger muito importante para a credibilidade, de alguma maneira, se quisermos, que é também um termo da linguagem financeira, não é? Portanto, do crédito. Eu acho que isso é que é decisivo. Ou seja, é evidente que a afinidade com os pobres, no caso do Papa Francisco, transpira muito da autenticidade do Evangelho, porque nós vemos Jesus numa enorme proximidade com os pobres. Não é? Há aqui uma connaturalidade, uma espécie de atualização do Evangelho na sua pureza original, que no fundo a pureza original é a figura de Jesus. Mas eu posso ter um discurso sobre os pobres, mas se eu não for autêntico nisso, o discurso não basta. Portanto, no caso do Papa Francisco não é só o discurso ou a preocupação política, é exatamente... É essa coerência, não é? Porque palavras levam-as ao vento, não é? Pronto, e Jorge, mas também admito que outros bispos, outros padres, outros batizados, outros papas, o que for, sejam autênticos de outras formas. Atenção, jamais me passou pela cabeça dizer que é o único que é autêntico e que não, de todo. A minha ideia era se, pelo facto de ter conseguido ter esta ascensão também na época em que teve e pelo facto de ter conseguido ser tão mobilizador, esta autenticidade legítima, quase genética, não é? Embebida, não o terá... Jorge, eu creio que a resposta aí é claramente sim, e o que nós verificamos é que concorde-se mais ou menos
com a postura, com as opiniões do Papa Francisco, ninguém lhe questiona de que é um homem autêntico autoridade naquilo que moral, diz. não é? E é isto que passa. Ou seja, isto é interessante em termos de liderança, porque no fundo é situar a liderança para lá da estrita dialética, estou de acordo, não estou de acordo. E perceber que a boa liderança, supera essa estrita. Concordo com o meu líder, estou com ele. Não concordo com o meu líder, não estou com ele. E uma relação de liderança densa, obviamente não ignora este aspecto, é evidente, este faz parte da equação, mas obviamente não fica cativo dela. Aqui também já agora aqui um desafio enorme para este novo Papa, que é, sabendo do carisma, da importância que o Papa Francisco teve, como é que o Papa Leão vai, ou está a conseguir lidar com essa sucessão nesse papel? Quer dizer, o presente, não é? Nem sequer é o futuro. Mas a pergunta também em si já encerra algum problema que está do nosso lado. Pode ser. Nós já interpretamos essa ideia, não é? Porque nós próprios já fazemos uma comparação quando legitimamente não a deveríamos fazer. Jorge, evidente, nós temos alguns 6 meses, não sei, de Papa Leão. É um caráter diferente, claramente será diferente, como o Papa Francisco foi diferente do Papa Bento, como o Papa Bento foi diferente do... O que eu acho interessante do Papa Leão, no mínimo, é também uma tentação das lideranças, que é copiarem o líder anterior. E eu creio que podemos estar seguros que ele não incorrerá nessa tentação. Isto não é nenhuma desconsideração da liderança anterior, mas é perceber que é uma pessoa diferente, num contexto diferente, se calhar com um caderno de encargos de tarefa imediatos distinta, não necessariamente oposto, mas distinta, e portanto resiste à tentação, se é que ele alguma vez a teve, de querer copiar. Até porque poderia falhar no capítulo da autenticidade. Não é parte da autenticidade, obviamente. E é aquilo que se diz, que a cópia é sempre muito menos interessante do que o original, portanto... Nas organizações, mesmo quando os líderes assumem posições particularmente relevantes de poder, uma das escolhas que fazem muitos deles é conscientemente vincar uma diferença precisamente para não correr o risco do segundo álbum. Não é? Sim, Milton. E só dizer aqui uma coisa que me está aqui a vir à cabeça, que é um pouco, eu reconheço também aqui até na vocação que nós temos pela nossa profissão, às vezes assumir um papel de gestão na estrutura, na organização, pode-nos desviar daquilo que é a vocação primária, que é estar com as pessoas, atuar como padre, não é? Até que ponto é que uma pessoa consegue ser um gestor e ser feliz, sabendo que isso o afasta um pouco daquilo que é a sua missão? Milton, ótima questão, é uma questão que eu acho mesmo, pessoalmente, biograficamente, para mim é uma ótima questão, porque eu, até nos últimos tempos, tenho tido a graça de poder aprender, trabalhar ao lado. Eu não sou bom em praticamente nada, mas há uma coisa que me dá muito prazer, que é aprender. Depois o que é que eu faço com o que aprendo? Os outros dirão. Mas gosto, dá-me uma coisa hormonal, dá-me um prazer imenso aprender e aprender sobretudo. Tenho tido a graça, sobretudo nos últimos tempos, de poder trabalhar ao lado com bons gestores, com ótimos gestores. E aprendo muito. E de facto, isso é uma espécie de, como dizer, de workshop, de liderança também para mim. E aprendo, eu acho que nós na Igreja, como lideranças eclesiais, neste caso bispo, mas também laicais e padres e diáconos, catequistas, o que for, não interessa. Acho que podemos aprender com a ciência da liderança, que se desenvolve muito no âmbito empresarial, no âmbito das organizações, isso tudo. Agora, eu não posso fazer uma transposição, como às vezes parece que às vezes se espera que nós façamos uma transposição de KPIs, de programas plurianuais, de planos estratégicos. Deus nos livre. Pronto. Eu acho que mas eu aqui também tenho que pôr pesos do outro lado da balança. Acho que também não pode ser só boa intenção, só carisma, temos que ter alguma organização. Então, mas como é que se casa tudo isso? Como é que se casa isso? E portanto, de facto, isto é uma tensão. Eu estou a tentar aprender a receita enquanto estou a tentar misturar os ingredientes. E do outro lado, o que é que sente? Os gestores com quem trabalha, o que é que aprendem consigo? Olha, boa pergunta. É evidente. Agora aqui, eu acho que esperam muito da minha parte, não sei se aprendem, mas esperam muito da minha parte
por lá, numa palavra de confirmação. As pessoas têm dúvidas se estão a fazer bem, se são pessoas de fé, se aquilo que vivem, as pessoas vivem com questões e, portanto, da parte dos ministros da Igreja, às vezes é dizer, e não é necessariamente dizer que estás a fazer bem feito, que é uma visão também redutora, é dizer, É paternalista quase, não é? exatamente, é exatamente isso, Jorge. Tu és capaz de encontrar a melhor solução. E se não encontrares logo a melhor solução, não há problema. Isto é continuares a ir atrás de... E, portanto, o nosso trabalho, o meu trabalho como padre, não é substituir mais pessoas, não é, mas é estar ao lado delas, obviamente, dando-lhes aquilo que falávamos anteriormente, que é dando-lhes o sentido. É um coach espiritual, não é? O coach aqui, a palavra só para pegar num termo da moda. Eu Sim. acho que aqui nenhum de nós gosta do termo, mas é de facto uma pessoa, é um mentor que ajuda a pessoa a interpretar do ponto de vista espiritual também, é isso? Eu acho que sim, há uma espécie de desbloqueador, de acompanhador também, mas eu aqui também tenho que afirmar a dimensão propriamente espiritual e até sacramental do nosso próprio ministério. Ou seja, às tantas, isto não é apenas dois amigos que falam sobre o assunto. Para mim, é também uma relação onde Deus vai comunicando a sua graça a mim e também à outra pessoa e aos dois. E, portanto, ou seja, não é apenas uma ajuda puramente, deixem-me dizer assim, horizontal, no sentido dos pares, mas é também um lugar onde a graça de Deus vai trabalhar. E como é que organiza o seu tempo no meio Mal. disso tudo? Pessimamente. Como é que faz para conseguir chegar a todas as dimensões? Não, há uma coisa, antes de responder, há uma coisa que quando eu fui nomeado bispo, há uma coisa que eu tenho para mim, a que me tenho agarrado, é quero continuar a ser uma pessoa alegre. Não importa o quê. Mas às vezes é difícil. Às vezes mas para mim até não, graças a Deus, não foi difícil. Isto, aliás, lembro-me do Papa Francisco que muitas vezes dizia: não deixem que vos roubem, pois reticências, a esperança, não é? E para mim foi: não deixem que vos roubem a alegria. Isso para mim é porque o peso da vida, as canseiras, as frustrações, não é que eu tenha muitos problemas também. Como é que eu organizo a minha vida? Então, neste momento, o que é que eu faço? Tenho ainda uma atividade académica, docente, já não com esses cargos de administração todos, mas sobretudo como professor. Normalmente peço à faculdade que me encoste as aulas logo às primeiras horas da manhã. Depois, de alguma maneira, tenho alguma obrigação, também função pastoral de acompanhamento das paróquias e dos movimentos e da dinâmica católica, sobretudo aqui na Diocese de Lisboa, mas a minha área específica mais na área da cidade de Lisboa. Portanto, acompanhar padres, visitar paróquias, grupos de catequistas, bom, o que for, e algumas áreas também da ação pastoral. Ao fim de semana tenho sempre várias celebrações de festas, de crismas. Portanto, preencho muito a minha vida com isso. Preencho depois também uma parte, procuro dedicar pelo menos um dia por semana à Fundação Jornada, de que o Ricardo fez menção no princípio, que é um projeto muito, muito estimulante, muito fascinante, também muito desafiante. Pronto. E depois faço questão de reservar tempo aos meus amigos, porque eles talvez não tenham noção disso, mas eu preciso muito deles, fazem muito bem. Fazem-lhe falta. É um ótimo testemunho. Eu ia fazer uma... Ricardo, sim, rapidamente, Jorge, temos que avançar. A pergunta rápida é... Nem sei se consigo articular bem a pergunta, mas aqui vai. Onde é que vai buscar, quando precisa, os seus mentores espirituais, da mesma forma que as pessoas vão buscá-lo a si quando precisam deste acompanhamento? Porque se for só a Deus diretamente, isso todas as pessoas têm esse acesso, não é? Portanto, de uma forma mais estruturada. Sim, e aliás, eu também é preciso dizer isto é bastante católico o que eu vou dizer, embora não seja exclusivamente católico. Deus revela-se por mediações. Não é? Os sacramentos são mediações. A palavra de Deus é mediação. A igreja é mediação. Os amigos são mediação. A família é mediação. Então, ou seja, a fé católica neste sentido é bastante materialista, tangível. Não é? Pronto. Respondendo à pergunta do Jorge, vou buscar, obviamente, há amigos que tenho, padres, leigos, amigas. Aprendo muito com os mais novos, até com as crianças. São uns mestres extraordinários das crianças, porque cá está, desconstroem o mundo dos adultos em parte, e isso eu gosto disso. E da leitura, gosto de ler, gosto de, bom, diria assim, ou seja, é muito eclético. Sim, ou seja, porque isto até tem a ver um bocadinho com, eu nunca tive, isto agora não é bem resposta à pergunta do Jorge, mas cá vai. Eu nunca tive
aquele modelo de líder, eu quero ser aquilo. Uhum. Não é? Nunca tive. Sei que, até como padre, eu quero ser um padre como o padre X ou Y. Uhum. Eu nunca tive isso assim. O que eu tive foi, daquele padre, eu gostava nisto de ser assim. E daquele outro, naquilo, gostava de ser aquilo. E, portanto, é muito mais um puzzle do que propriamente... Para se construir a si próprio, não é? Exatamente. Portanto, eu creio que, respondendo agora à pergunta do Jorge, o que me vai alimentando é também um puzzle. É também um puzzle. Obviamente, as peças têm dimensão diferente, mas é também um puzzle. Vamos às perguntas fixas que temos em Mais difíceis. todos os episódios e vamos começar pelo pior dia ou falhanço. Tem uma história que quer partilhar connosco? Eu tenho uma enorme dificuldade para responder a perguntas, que é, eu tenho uma memória péssima. Somos dois. Como é que isso se ganha? Eu ensino já. Bom, Posso dizer como é que se Qual é a perde? pergunta? Qual é a pergunta? boa. Então, eu não tenho provavelmente assim. Eu tenho uma vida ótima. Uhum. Eu sou padre há 19 anos, sou bispo há 1 ano e qualquer coisa, ano e 3 meses, ano e 4 meses. Tenho uma vida ótima, uma vida felicíssima. Não tenho, ao contrário, parece que transportamos o peso. Não, nada. Eu pronto, sou muito abençoado, não tenho mérito nenhum. As coisas boas que me aconteceram, não fiz nada para isso. Há uma história, isto não é o dia, o maior fracasso que eu tive, mas não deixa de ser significativo. Uma pessoa que não tem memória, como eu, continua a ficar na minha memória. Isto foi pouco tempo de eu ser padre. Eu estava numa paróquia da periferia, da primeira periferia de Lisboa, e eu era vigário paroquial, portanto eu não era o parco, era o padre número 2, dito assim, também éramos só 2. E uma das coisas que nós fazemos é recebemos muitas pessoas que vêm pedir batismos, que vêm pedir casamentos, e não sei, pronto. E há sempre pode haver sempre neste momento alguma tensão, porque as pessoas, há um cristianismo cultural, as pessoas têm os seus padrinhos já selecionados, e nós na igreja procuramos valorizar esse lugar do padrinho como um lugar de um testemunho de fé, de iniciação à fé. Pois, como é que isso de alguma maneira se objetiva? E portanto, nós temos alguns critérios. E de facto a pessoa veio pedir o batismo à paróquia e trazia já pré-determinados os padrinhos, e eu tive que dizer que aquelas pessoas não podiam ser padrinho e madrinha por essas questões. E eu acho que tenho alguma capacidade persuasiva de argumentar, contra-argumentar. Não sei se as pessoas ficam sempre convencidas, mas esta história, eu não me recordo exatamente, a senhora não ficou convencida com a minha capacidade argumentativa. Eu acho que tenho alguma razão, mas para mim foi um encontro com o limite da minha capacidade argumentativa, e a pessoa saiu de lá, não sei se foi apenas instantaneamente, se foi mais do que isso, zangada comigo, e pior do que isso, zangada com a igreja, porque por aquilo ou por aquele outro, eu não acho que ela tivesse a razão toda, também não admito que eu possa não ter a razão toda, mas isso para mim como padre é um bocado uma violência. Claro. Não acho que tenha feito mal, mas custou-me. Posso fazer uma pergunta difícil? Outra pessoa, outro padre ou outros padres exatamente na mesma circunstância teriam tido exatamente a mesma opinião? Assim, teoricamente eu lhe diria que não. Na prática sei que sim. Eu também não sou provavelmente um aplicador frio de leis. Penso que procurei na vida não ser, também fui amadurecendo. Mas também tenho que ser humilde, até como líder, que é, aquela pessoa não veio pedir o batismo a mim. Aquela pessoa veio pedir o batismo à igreja, do qual eu lhe sou um representante também. Então está aqui um jogo difícil entre a minha gestão pessoal e aquela... aqui ao leme somos muitos. Aqui há alguém que é maior do que eu. E, portanto... Eu percebo, mas não entendo a pormenores, obviamente, que há de haver aqui uma série de critérios que me escapam, mas até que ponto é que não há também aqui aquela dificuldade em abdicar da opinião, porque eu, apesar de estar nesta posição, posso reconhecer a pessoa pode ter razão, e portanto eu aí recuo com a minha argumentação e não me martirizo por ter insistido. Deixe-me sugerir uma terceira saída, que é, no fundo, estamos na dialética. Ou eu tenho razão, ou outra pessoa tinha razão. Ou está dividido a algures, não é? Mas... Provavelmente, o que é verdadeiramente pastoral é, vamos fazer um caminho. Está disposto a fazer aqui, traga cá vamos fazer um caminho, vou conversar com eles, eles estão na disposição, sei lá,
de fazer um caminho de catequese de adultos. E provavelmente foi um bocadinho esse tato ou a circunstância que me faltou, mas voltamos à questão que estava a dizer. Mas agora respondeu Sentido claramente. E caminho. Respondeu claramente, até porque as pessoas que à partida poderiam não ser ideais fazendo o caminho aí. E essa é a lição que tirou desse caso? É a lição que tirei, não sei se depois fui sempre consequente com ela. Então qual foi o melhor momento, ou os melhores momentos? Bom, eu não sou capaz de identificar, Ricardo, um melhor momento. Posso dizer que eu creio que o que me dá alguma felicidade no meu ministério como ministro ordenado da Igreja, como padre, é ver pessoas a crescer. Pessoas a crescerem. E não estou sequer a pré-determinar qual é até tenho alguns valores evangélicos que acho que é isso, mas é ver pessoas a desbloquear, a crescerem, a dar saltos, a ganhar autonomia espiritual também. Sim, isso para mim é muito importante. O Ricardo também que diz isso, para mim até como acompanhador de pessoas, de ouvir, para mim eu não tenho nenhuma tentação de os querer, pelo contrário, quero sempre ou seja, o ideal para si, passando a brincadeira, seria a cada semana ter uma plateia completamente diferente. Não, isso não digo isso porque acho que há uma bondade de continuarmos a crescer em comunidade. Mas, por exemplo, falo na conversa pessoal, porque no registro religioso, há pouco conversava sobre isto, não é impossível criar dependências. E eu creio que o meu objetivo como padre, como pastor, não é criar dependências, muito menos pessoalmente de mim. Portanto, é dizer à pessoa, dar-lhe as ferramentas sacramentais da graça, e dar-lhe competências e depois ajudá-la a fazer acreditar que ela é capaz de fazer esse caminho. Dito isto, porque há aqui gente que me ouve e que me conhece, provavelmente diz assim, não é que eu tenha feito isto e tenha feito sempre bem isto, porque tenho consciência que não. Mas é isto que me dá algum dizer assim, olha... Certo. Mas aqui talvez um termo que pode ajudar a desbloquear um pouco isto também é distinguir dependência da interdependência, não é? E até que interdependência implica reciprocidade. Certo, mesmo um padre que criar a comunidade também recebe, e portanto essa interdependência... Mas, Milton, por exemplo, eu vou muito... Não é? Vamos voltar ao inspirador desta conversa neste dia. Jesus. Jesus muitas vezes faz lá o diálogo que tem a fazer, faz o milagre que tem a fazer e diz, vai à tua vida. Agora, eu gosto de pensar nisto, à maneira de Jesus. E quem é o líder que o inspira? Imagino que Jesus seja um clichê e tal. Não posso dizer. Já respondi antecipadamente a esta pergunta. Eu acho que é muito mais o tal puzzle de liderança. Agora, na minha biografia, não é, o Dom José Pelicato foi uma pessoa que me marcou. Porque, também pela fase de vida em que interagi com ele, foi o bispo que me ordenou. Só para os mais novos, foi cardeal patriarca de Lisboa, foi reitor da Universidade Católica. Exato, pronto. E portanto, foi uma pessoa que me marcou, mas sei lá, antes disso, o irmão Roger de TZ, talvez isto liga muito, é uma comunidade monástica e ecuménica no centro-sul de França. O irmão Roger era alguém vindo do protestantismo, mas fez esta comunidade ecuménica, é uma figura absolutamente extraordinária do século XX cristão na Europa, aliás, decisivo, e eu tive a graça de o conhecer para interagir com ele com 18, 19 anos, e isso foi muito impactante na minha vida, não sei se como um líder no sentido aqui mais técnico, mas claramente um líder inspiracional tremendo, numa experiência que me marcou muito a minha vida. E que teve um fim trágico. E que teve um fim, exato. Foi assassinado. E qual é o sonho ainda não concretizado? Não sei dizer. O meu sonho é ser um bom padre, ajudar pessoas e conservar a alegria de viver e de ser cristão e poder... Depois, também devo dizer uma coisa que digo muitas vezes para mim, também não me levo demasiado a sério e, portanto, está aqui também uma válvula de escape. Não acho que as coisas boas que faça, que tenha feito, sejam assim tremendas. Também me permite dizer que as coisas más que fiz também não foram assim tão terríveis. Portanto, não me levo demasiado.
levo a sério sem me levar demasiado a sério. Obrigado Alexandre Palma. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Querido Líder. Milton Sousa e Jorge Medeiros, Feliz Natal. Feliz Natal. E até para a semana. Santo Natal. Já em Ano Novo. Os nossos queridos líderes cá estarão para analisar a prestação de líderes e para deixar os conselhos. Teremos também outro convidado. Eu sou Ricardo Conceição. Este é o Querido Líder, o podcast sobre liderança da Rádio Observador. Até para a semana.